Vamos, cara? Pode ir? Ok, gente. Boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Eduardo Barros. Santos 2, Fluminense 2. Eu vou começar. Alguém? Eduardo, boa noite mais uma vez. É claro que enfrentar o Santos aqui na Vila é muito difícil, né? Vocês seguem invictos com esse empate. Só que por pouco a vitória escapou por muito pouco ali no finalzinho do jogo, né? Vocês voltaram para o segundo tempo com uma formação mais ousada, partiram para cima, viraram o jogo. Só que você acha que em determinado ponto do jogo ali, quando entraram alguns volantes, o time acabou recuando muito e atraindo muito o Santos na reta final do jogo? Uma boa pergunta, mas antes de respondê-la, eu gostaria de abrir a coletiva com mais um evento que mancha a qualidade do futebol brasileiro. É inadmissível que um espetáculo como o de hoje, um jogo de dois clubes gigantes do futebol brasileiro, termine com a incompetência do VAR em gerenciar um lance que é de sua responsabilidade. Eu não quero nominar o profissional responsável pela decisão de chamar o Braulio para que, no mínimo, avaliasse a situação como uma situação de penalidade, que já está escandalosa, escancaradamente cravada como uma situação de penalidade, posta, inclusive, não só pelos torcedores, pelos jogadores, pela comissão técnica, mas pela própria imprensa, e definir, de uma forma muito triste e infeliz, o resultado do jogo como um empate. Sobre o jogo em si, de fato, nós viemos para o segundo tempo com uma formação, talvez a mesma, mas de fato mais ousada, no intuito de mudar um pouco das características dos jogadores. A gente tirou um zagueiro para colocar um volante para dar mais volume de jogo no campo de ataque da nossa equipe. E eu não sei se a gente recuou com as mudanças de jogadores, porque naquele momento de reta final de jogo, o que nós precisávamos, nós havíamos conseguido, que era reverter o placar. Isso posto, nós, se tivéssemos de fato recuado, nós não cederíamos um gol como cedemos, que foi um gol de contra-ataque. A gente, mesmo com as mudanças, que a gente reposicionou a equipe, a gente ainda estava buscando mais um gol, porque essa é a característica marcante dos trabalhos do Fernando Diniz. Infelizmente, num contra-ataque que a gente podia ter evitado e ter marcado melhor, a gente acabou sofrendo o gol de empate, em que pese que, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de bater mais uma penalidade, como aconteceu no final de semana, em que houve 2 pênaltis a favor de uma das equipes do Campeonato Brasileiro e foram muito bem assinalados pela arbitragem. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite. O Fluminense vem já algumas partidas, né? Talvez dando essa... Hoje até você falou que não recuou, mas uma baixada de linha. Aconteceu contra o Fortaleza, aconteceu contra o Bragantino. E a gente começa a perceber alguns sinais de desgaste do time, né? Que é um jogo atrás do outro nessa maratona, quarta domingo. Diante disso, você tem agora uma semana, né? Você e sua comissão técnica, uma semana livre para trabalhar até o jogo contra o Cuiabá e depois uma outra semana livre. Chega numa hora boa essas semanas livres, o quão importante vai ser para recuperar o time? Pois hoje nós tivemos que reverter um placar adverso e nós tivemos competência, capacidade e condição física para fazê-lo. Nós tomamos o gol, se eu não me engano, antes dos primeiros 15 minutos de jogo. Passamos mais de 60, 65 minutos correndo atrás do resultado, oferecendo alguns contra-ataques naturais pela própria disposição da equipe na tentativa de buscar pelo menos o gol de empate. E eu não sei se pesou, se o desgaste foi determinante para definir o resultado de hoje. É claro que 2 semanas abertas após uma maratona de jogos, ela é essencial, não só para os efeitos de recuperação dos jogadores, mas principalmente para os ajustes de treinamento que o Diniz vai fazer para a próxima maratona que a gente vai enfrentar na sequência do Campeonato Brasileiro e dos Jogos de Copa do Brasil. Boa noite, Eduardo. Boa noite.
como você falou, né, a expectativa, depois de vocês já terem saído na frente no resultado e acabar levando o gol de empate, isso acaba geralmente abalando um pouco a equipe, abatendo um pouco. E com o resultado da rodada, né, o Palmeiras venceu fora de casa, a distância para a liderança aumentou um pouquinho mais. Internamente, como é que o grupo lidou com o resultado e, consequentemente, com esse degrauzinho um pouquinho maior que foi criado aí da distância para o Palmeiras? A gente não está olhando para o Palmeiras, a gente olha frequentemente para a nossa própria equipe e o que a gente precisa fazer para fazer a maior pontuação possível na competição. Essa distância, que, se eu não me engano, hoje é de 7 pontos, ela já foi de 10. Então, nós temos um jogo em casa, temos uma sequência de combinações que a gente tem condições de pontuar, e lá no dia 13 de novembro, salvo engano, a gente vê em que pontuação que a gente chegou e que colocação. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Queria primeiro que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Fernando Diniz. Todos os jogadores sempre falam que ele é uma pessoa muito humana. Queria que você explanasse um pouco sobre essa sua relação com o treinador do Fluminense. E, além disso, falasse um pouco também sobre a ousadia que vocês tiveram no intervalo, porque, claro, teve depois um recuo da equipe, mas vocês tiraram um zagueiro para botar o Martinelli e isso ajudou o Fluminense a criar as 2 chances para os 2 gols. Ótimo. A minha relação com o Fernando Diniz, ela já tem quase uma década. Eu assisti um jogo da Série A2 a convite de um grande amigo que temos em comum, que é o professor João Paulo Medina. E na ocasião, quando eu fui assistir um jogo da 2ª divisão do Campeonato Paulista, eu esperava um outro tipo de jogo. E o que eu vi naquele momento, em Campinas, quando o Fernando Diniz dirigia o Atlético Sorocaba, me encantou. E eu sabia que, por já ser apaixonado pelo jogo, apaixonado pela profissão e ter o desejo de ser treinador, eu sabia que ali tinha uma equipe que era uma expressão da visão de mundo do treinador. E é uma visão de mundo que transcende o toque de bola, é muito mais do que isso. O dinizismo, ele não se reduz à aproximação dos jogadores, a tocar a bola e a gerar um jogo esteticamente bonito. Tem profundidade nessa construção da equipe, e eu sabia que, para aprender sobre isso, eu teria que viver o dia a dia dessa construção. Felizmente, alguns anos depois, surgiu um convite efetivo para trabalhar na comissão técnica dele, e somando esse é o 4º clube que eu estou trabalhando com o Fernando, já são aí quase 3 anos de parceria. E eu sou muito feliz e realizado pessoal e profissionalmente por isso. Alteração do intervalo, como eu mencionei anteriormente, nós precisávamos talvez manter a formação, mas ter características de jogadores diferentes em cada uma das posições. Por isso, a saída de um zagueiro, a entrada de um volante. As linhas de marcação do Santos estavam muito baixas, eles tinham uma vantagem no placar, o que era natural, eles descerem suas linhas e explorarem os contra-ataques para tentar ampliar o resultado. E a gente precisaria ter jogadores no entre-linhas do Santos e que a bola chegasse com qualidade lá, e não que os nossos jogadores de melhor poder de decisão viessem buscar a bola à frente da linha de marcação do Santos. Foi isso que a gente conseguiu fazer no segundo tempo, e por isso o volume de jogo que a gente, felizmente, conseguiu produzir. Aqui, mais uma minha. Eu queria só falar sobre o Alexander, que foi um jogador que foi relacionado hoje pela primeira vez. Eu acompanho bastante a base, então é um jogador também que eu já venho acompanhando há bastante tempo. E eu queria saber como é que vem sendo essa primeira... O que você e o Diniz vem vendo dele? Já está algumas semanas treinando no CT Carlos Castilho. Como é que vem sendo essa transição dele da base para o profissional? E, claro, sobre essa primeira oportunidade dele aí na relação do time. Como você bem colocou, é uma transição, então é um processo. O Alexander já treinou algumas sessões de treino conosco, principalmente aquelas no dia após o jogo, em que nós precisamos recuperar quem jogou e dar conteúdo de treino importante para quem está com menor volume. E o Alexander, nesse contexto, assim como muitos outros jovens promissores de Xerém, tem aparecido no CT Carlos Castilho para treinarem. Ele se destacou e, em virtude das ausências que nós tínhamos hoje,
por suspensão ou por lesão, o caso de Manuel, ou de Nonato, ou de Felipe Melo, abriu uma vaga para compor a lista dos jogadores que viajaria aqui para a Baixada. Ok, gente, obrigado. Vamos encerrar aqui, então, a coletiva do Eduardo Barros sobre Santos 2, Fluminense 2. Obrigado, Edu. Obrigado, João. Boa noite, pessoal.